Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone, a sua dose de informação sobre o serviço público, aposentadorias, direitos do trabalhador, ambiente de trabalho, além de outros temas e notícias que você encontra aqui, todos os domingos na Band TV. Hoje temos a presença da FESERGS aqui no Boca no Trombone. Quem representa a federação é o presidente Sérgio Arnaud. Também contamos com a ilustre presença da presidente do Sindigeral, Terezinha de Castro Arnaud. Vamos falar um pouco sobre o quadro geral e demais temas relacionados aos servidores públicos, questões sobre aposentadoria, pensões a solicitar, essas e outras dúvidas vão ser respondidas pelo nosso consultor na área previdenciária, o doutor Marcelo Amiliato de Jesus. Hoje também é dia de Dica Trabalhista. As informações do mundo do trabalho você confere com a doutora Letícia Prina. Ao final do programa, teremos um material bem bacana sobre a importância do voto, mesmo quando ele é facultativo. A primeira turma do STJ decidiu que o início da concessão de aposentadoria por invalidez deve coincidir com a data do requerimento administrativo do auxílio ou, na ausência deste, da citação do INSS, na hipótese em que a incapacidade definitiva apenas seja comprovada após a apresentação do laudo pericial em juízo e o segurado não esteja em gozo de auxílio de doença decorrente do mesmo fato gerador. Em voto vista, o ministro Sérgio Cuquina sustentou que a prova técnica é apenas um elemento para nortear o convencimento do juízo em relação à pertinência do novo benefício. E, quando a aposentadoria por invalidez for precedida de auxílio-doença proveniente do mesmo fato gerador, é cabível a fixação do termo inicial da aposentadoria na data da cessação do auxílio, uma vez que se infere que a incapacidade, antes temporária, tornou-se definitiva. E quando o segurado não estiver recebendo o auxílio-doença, nem tenha sido feito requerimento administrativo para restabelecer ou converter o benefício de auxílio em aposentadoria por invalidez, o marco inicial, para fins de percepção do novo benefício, será a data da citação. Justa, adequada e corretiva a decisão do STJ. Ora, a lógica médica manda que a data do auxílio seja a eleita para determinar o início da aposentadoria por invalidez. Bons ventos aos segurados com benefício por incapacidade. Vamos começar com as perguntas dos nossos telespectadores? Você que está em casa pode interagir conosco enviando uma mensagem do seu celular para 0 operadora 51 9959 2042 ou então um e-mail para contato@programabocanotrombone.com.br. Não se esqueça de deixar o seu nome e a cidade de onde você fala. Deixa eu chegar aqui com o Dr. Marcelo Amiliato de Jesus. Doutor Marcelo, o Ivan Machado, nosso telespectador, manda a seguinte questão. Sou deficiente físico com determinação por perícia judicial. Não posso trabalhar, tenho 2 filhos menores de idade. Faz meses que espero o desfecho do meu processo judicial. O que você sugere? Tem alguma solução, algum ato que o nosso telespectador pode tomar? Muito bom dia, doutor Marcelo. Muito bom dia, Paulo Solano. Muito bom dia aos telespectadores e aos demais integrantes. Bom, primeiramente, há que ser dito que a invalidez é apenas um dos requisitos para a concessão de uma aposentadoria por invalidez ou mesmo de um auxílio-doença. É um dos requisitos. Além da comprovação da invalidez, é necessário que o segurado comprove a sua qualidade de segurado e também, nos casos onde a lei exige, a carência. Bom, digamos que o seu Ivan possua todos esses requisitos devidamente comprovados. O que ele deve fazer? O que ele pode fazer? O seu advogado poderá requerer uma antecipação de tutela. Tá? Uma antecipação de tutela onde se pede que o INSS seja condenado a implantar o benefício desde logo. Esse pedido é perfeitamente possível. No entanto, devemos ressaltar que alguns juízes prorrogam a apreciação desse pedido de antecipação de tutela para o momento da sentença. E aí, efetivamente, não há muito o que fazer, a não ser aguardar. Tá certo. Muito obrigado, doutor Marcelo. Vocês continuam mandando as suas mensagens aí pelos nossos canais de interatividade. Vamos conversar agora com a Federação dos Servidores do Estado do Rio Grande do Sul. Quem está conosco na manhã desse domingo é o presidente Sérgio Arnaud.
Presidente Arnaud, obrigado pela presença aqui no Boca no Trombone, da Bandeirantes, e um domingo especial, um domingo de votação. Daqui a pouquinho, né, a partir das 8 da manhã, as urnas já começam a receber os primeiros votos. Como que a federação verificou, né, esse período de eleição? Como é que, principalmente voltado aqui para o Palácio Piratini, os candidatos se portaram? Inclusive dentro da própria programação da FESERGS, que entrevistou aqueles candidatos que se dispuseram a ir ao encontro dos servidores públicos. Qual é o horizonte para amanhã desse domingo? Um bom dia. Bom dia a todos, bom dia aos demais integrantes do programa, especialmente aos nossos telespectadores, os servidores públicos em geral. Efetivamente, durante esse processo todo, a FESERGS foi partícipe. Nós expedimos convites para todos os candidatos ao governo do estado, protocolados, devidamente protocolados, e convidando esses candidatos, a todos os candidatos, para que comparecessem à sede da federação, onde eles ouviriam os servidores públicos, a pauta de reivindicações dos servidores, receberiam essa pauta e responderiam a algumas questões que posteriormente foram divulgadas nos programas Boca do Trombone, na Rádio Bandeirante aos sábados e na TV Bandeirante ao domingo. Efetivamente, só um candidato não compareceu. Nós lamentamos a ausência do candidato ao governador Tarso Genro, que foi o único que não compareceu à FESERGS para ouvir as reivindicações dos servidores. Os demais candidatos, todos lá compareceram e expuseram, e nós tivemos a possibilidade de colocar o seu posicionamento para o conhecimento de todos, seja através da nossa página na internet, seja através dos programas Boca no Trombone. Claro, claro. E, óbvio, na hipótese de segundo turno, vamos querer ouvir aqueles candidatos que assim estiverem lá colocados. Igualmente, vamos tentar essa articulação para o segundo turno, aqueles que passarem, se houver segundo turno, imaginamos que vai haver, né? Também nós tentamos a mesma questão em relação aos candidatos à presidência da República. Sim. Inclusive na semana que passou, nós estivemos em São Paulo, junto com mais de 500 sindicalistas, apresentando a proposta dos servidores públicos brasileiros, através da nossa confederação, a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, a candidata Marina Silva. Sim. Os demais candidatos fizeram atos partidários, e aí nós não pudemos participar, claro, porque evidentemente nós não queríamos envolvimento de adesão a uma candidatura ou a outra. Nós queríamos era levar a nossa preocupação, a preocupação dos servidores públicos com a questão do direito de negociação, direito de greve, enfim, essas liberdade de organização sindical, essas questões contidas na Convenção 151 da OIT, e nós queríamos ouvir a posição dos candidatos. Sem dúvida, boa iniciativa. Quem está conosco também é a presidente do Sindigeral, Terezinha de Castro Arnaud. Terezinha, obrigado pela presença aqui no Boca no Trombone. Ele pergunta quais são as principais reivindicações do quadro geral ao próximo governador. Um bom dia. Bom dia, Paulo Solano, é um prazer estar aqui. Nós gostaríamos, primeiramente, de dar um recado aos servidores públicos, que nós estamos apreensivos porque o governo do estado concedeu uma gratificação para os servidores ativos, e nós, na Assembleia Legislativa, brigamos para que essa gratificação fosse estendida aos nossos colegas inativos. A Assembleia concedeu, o governador vetou e a Assembleia derrubou o veto. Portanto, está valendo, porque até esse momento o governo do estado não entrou com nenhuma ação de inconstitucionalidade, e se algum aposentado não receber este valor, entre em contato conosco, que nós estamos preparados para tomar as providências em função dos nossos aposentados. Tá certo. Muito obrigado, presidente Terezinha. Depois vamos conversar mais com o FESERGS e com o Sindigeral. Agora é hora da notícia do Sinapers, aqui no Boca no Trombone, na TV. O Sinapers, o Sindicato dos Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio Grande do Sul, quer lembrar a todos os eleitores que hoje é um dia de grande importância para a manutenção da democracia neste país. Votar é exercer a cidadania. Votar é mais que uma obrigação, é um direito e uma escolha. Portanto, você que tem acima de 70 anos, embora não seja mais obrigado a votar, pode e deve seguir exercendo este direito. Sua participação na escolha de quem nos representará e trabalhará pela construção de um país digno em que todos tenham seus direitos garantidos é importante.
principalmente porque sua maturidade e experiência não lhe deixa cair em promessas eleitoreiras e projetos de execução inviável. Quem não vota acaba governado pelos que votaram. Sina Pers, há 24 anos na defesa dos direitos e dos servidores públicos aposentados e pensionistas do Rio Grande do Sul. Vamos agora a mais uma pergunta dos nossos telespectadores. Deixa eu chegar aqui para conversar mais um pouco com o Dr. Marcelo Amiliato de Jesus. Lá de Canoas, final do telefone 4801, nos manda a pergunta. Minha esposa se aposentou no ano passado por invalidez. Ela pode tirar a carteira de motorista? Há algum impedimento, doutor Marcelo? Não, Paulo Solano, não há nenhum impedimento que uma pessoa aposentada por invalidez venha a requerer a sua carteira nacional de habilitação. O que não poderia, por incompatibilidade, seria, por exemplo, uma carteira nacional de habilitação profissional. Nesse caso, ela estaria impedida, por quê? Porque a aposentadoria por invalidez, ela é, sim, incompatível com o exercício de uma atividade remunerada, muito mais essa de motorista. Mas, fora isso, poderá retirar a carteira sem problema algum. Mais uma questão que vem lá de Gravataí, o nosso telespectador, o Galvão. Tenho 57 anos de idade e 33 anos de contribuição, todos na área de segurança. Posso me aposentar de forma integral? É a dúvida do telespectador Galvão. Bom, seu Galvão, o senhor teria, ao meu ver, duas opções. A primeira opção seria o encaminhamento de uma aposentadoria especial. Por quê? Porque, ao menos em tese, aquela pessoa que trabalha na segurança e armada, ela tem o direito de se aposentar de maneira especial aos 25 anos. É o caso do vigilante armado. Portanto, se desse universo de 33 anos, pelo menos 25 o senhor conseguir comprovar através do seu PPP que trabalhou de maneira armada, poderia dar um encaminhamento de uma aposentadoria especial, que é, sem dúvida, a melhor das aposentadorias, porque não antes se aplica o fator previdenciário. Caso contrário, se o senhor, por acaso, não conseguir comprovar esses 25 anos e comprovar, vamos supor, apenas 5 anos de atividade armada, esses 5 anos sofrerão um acréscimo de 40% e representarão 7 anos. E aí o senhor cairia na regra dos 35 anos. Esses 33 que o senhor já tem passariam a ser 35 anos de contribuição e o senhor entraria numa aposentadoria por tempo de contribuição. Claro que, nesse caso, com a incidência do nosso fator previdenciário. Tá certo. Muito obrigado, doutor Marcelo. Vamos ao curtíssimo intervalo. Logo mais você irá conferir o quadro Dica Trabalhista, Boca no Trombone, ano 25, agora aqui na Band TV. A Funerária Nossa Senhora de Fátima oferece aos seus clientes planos especiais. Além de atender pelo IP, usuários de outras entidades também são beneficiadas. As capelas mortuárias são gratuitas, plantão dia e noite. Funerária Nossa Senhora de Fátima, desde 1982, fazendo sua homenagem ganhar vida. De volta com mais Boca no Trombone. De cara, vamos ao nosso quadro do Mundo Trabalhista. No quadro Dica Trabalhista, você já sabe, né? Trazemos a nossa consultora, nossa especialista, doutora Letícia Prina, para esclarecer as dúvidas, as questões que são encaminhadas por você, nosso telespectador. Doutora Letícia, muito bom dia. Primeira questão de hoje, da Helena. Eu possuo um plano de saúde através da empresa onde trabalho. Estou prestes a me aposentar e já fui avisada pelo empregador que, após a aposentadoria, terei que custear o valor integral do plano, caso eu tenha interesse em permanecer com ele. Isso está correto? É assim mesmo, doutora Letícia? Obrigado por estar conosco na manhã desse domingo. Bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia a todos. Sim, está correto. O empregado ele tem o direito, né, de ser mantido no plano de saúde, desde que, após a aposentadoria, ele custeie o valor integral desse plano, porque uma vez aposentado, a empresa ela não tem mais obrigação com esse funcionário. Então, está correto. O empregado, optando em manter esse plano de saúde, custeando, ele deve ser mantido no plano. Outra dúvida do Ricardo, em caso de ocorrer um acidente de trabalho, o empregador tem que continuar recolhendo o FGTS
durante o período de afastamento? Sim. Segundo a lei do FGTS, a 8.036 de 90, o empregador, em 2 casos, ele tem que manter o recolhimento do FGTS, que é o caso de prestação serviço militar e no caso de acidente de trabalho. Então, uma vez comprovado o acidente de trabalho, o empregador ele tem que recolher o FGTS referente ao período de afastamento do empregado. Certo. E ainda mais uma, dentro do nosso quadro Dica Trabalhista, fui convidada por uma para servir como testemunha num processo trabalhista. O empregador, ao saber disso, olha só, ameaçou me despedir por justa causa. Eles podem fazer isso? A nossa telespectadora, a Rosana, tá preocupada, Rosana. Infelizmente, isso é uma situação que acontece, assim, o empregador não pode de maneira alguma fazer isso, mas a gente sabe que acontece. Então, assim, essa situação vindo a se concretizar, essa empregada deve procurar os direitos dela, né, porque ela está sofrendo discriminação e abuso por parte desse empregador, então ela deve procurar os direitos dela e vir a ingressar uma ação trabalhista na Justiça do Trabalho, postulando uma indenização por dano moral, em face do prejuízo causado. Muito obrigado, doutora Letícia Prino. Você sabe, né? De 15 em 15 dias nós temos o quadro Dica Trabalhista aqui no Boca no Trombone na TV. Agora é hora da notícia da Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar. Chegou o dia do povo gaúcho tomar sua decisão. Seja ela qual for, a ASSTBM espera que os eleitos cumpram com todos os compromissos assumidos na campanha, honrem os pagamentos dos servidores públicos, implementem as mudanças necessárias no plano de carreira da Brigada Militar, construam um diálogo permanente com as entidades de classe, enfim, trabalhem em prol do povo do Rio Grande do Sul. Este é o recado da ASSTBM aqui no Boca no Trombone. Voltamos agora com mais FESERGS e Sindigeral aqui no Boca no Trombone. Deixa eu chegar para cá para conversar com o presidente Sérgio Arnaud. Presidente Arnaud, principais reivindicações que foram pauta da FESERGS junto aos candidatos ao governo do Estado. Nós elaboramos uma pauta com 10 pontos que eram unitários, comuns, portanto, a todos os servidores civis e militares do Estado do Rio Grande do Sul. Esses pontos levantados pela STBM fazem parte exatamente do roteiro que nós apresentamos. Nós discutimos a questão do direito da possibilidade do estabelecimento de uma mesa permanente de diálogo com o futuro governante e o cumprimento, assim, do disposto na Convenção 151, a questão do fortalecimento do Instituto de Previdência do Estado, a manutenção e pagamento dos reajustes escalonados já concedidos a diversas categorias, assim como uma série de outros pontos, como a questão dos precatórios, por exemplo, que estavam elencados entre os 10 pontos que nós encaminhamos aos candidatos ao governo do Estado. Esperamos, inclusive, a recomposição, era um dos pontos também que é muito importante, não só para a SSTBM, como para a BANF, que é a Associação dos Cabos e Soldados, como também para a MAPERGS, os agentes penitenciários, como também para todos os outros segmentos de servidores públicos, IGP, Instituto Geral de Perícias e mais os outros segmentos de servidores públicos, a recomposição dos quadros funcionais. Não é de desconhecimento, aliás, todo mundo sabe que o serviço público está envelhecido. Sem dúvida. O servidor público, por não haver renovação adequada e, inclusive, por haver incentivo à permanência no exercício do cargo, vem envelhecendo no cargo. Então, não há uma renovação. E se não há uma renovação, nós temos um desequilíbrio. Primeiro, na demanda pela prestação de serviço e, segundo lugar, nos quadros previdenciários, porque não há a substituição do ativo pelo inativo e acaba acontecendo o que nós já temos hoje no Estado, que metade dos servidores públicos são inativos e grande parte estão em via de inativação porque já cumpriram o tempo necessário para postularem o direito à aposentadoria. Então, esses pontos foram pontos importantes que nós colocamos e levamos aos candidatos e esperamos que, se eleitos, eles venham a cumprir com o seu posicionamento externado lá na Federação para todos os servidores. Tá certo. Muito obrigado, presidente Arnaud. Presidente Terezinha, para a gente concluir a participação do Sindigeral, como é a forma do servidor do quadro geral entrar em contato com o sindicato? Quais são os meios de contato? Nós temos no site, nós somos filiados à FESERGS,
e trabalhamos em conjunto com a FESERGS. Nós gostaríamos que as pessoas entrassem em contato no telefone 3225-5540 e nós estamos apreensivos com várias condições que o quadro geral passa e a gente precisa de um contato mais direto com os servidores. Nós sabemos da dificuldade que hoje os servidores públicos têm nas suas repartições e principalmente certo. O quadro geral. Tá bom. Muito obrigado, presidente Terezinha de Castro Arnoux. Vamos fazer mais uma pequena pausa? E já voltamos com mais interatividade, mais perguntas, mais dúvidas dos nossos telespectadores. Boca no Trombone, ano 25, agora aqui na Band TV. A Funerária Nossa Senhora de Fátima oferece aos seus clientes planos especiais. Além de atender pelo IP, usuários de outras entidades também são beneficiadas. As capelas mortuárias são gratuitas, plantão dia e noite. Funerária Nossa Senhora de Fátima, desde 1982, fazendo sua homenagem ganhar vida. Voltamos com mais Boca no Trombone e agora mais interatividade para você, nosso telespectador. Deixa eu me movimentar aqui para conversar um pouco mais com o doutor Marcelo Amiliato de Jesus. Doutor Marcelo, duas questões muito próximas, muito parecidas. Da Sabrina de Três Coroas e da Camila lá de Taquara. Ambas recebem auxílio-doença já há um bom tempo. A Camila, inclusive, fala que já há 7 anos. Mas elas não recebem 13º. O que elas podem fazer? Tem direito, não tem direito? Quem está recebendo o benefício da Previdência Social, o auxílio-doença? Bom, Paulo Solano, essa pergunta até me parece que, na realidade, eles não recebem auxílio-doença. Elas não recebem auxílio-doença, me parece. Por quê? Porque o auxílio-doença é um benefício que se caracteriza justamente por ter o 13º. Me parece que elas estão recebendo, na verdade, o benefício assistencial. Inclusive, a nossa última telespectadora, ela refere que tem 21 anos de tempo de contribuição. Exato. E aí depois mais um período de 7 anos de benefício assistencial, ou auxílio-doença. Certo? Para essa telespectadora, com esses 21 anos de contribuição, se ela implementar a idade, 60 anos, ela poderá, aí sim, buscar uma aposentadoria por idade. E aí, nesse caso, a aposentadoria por idade prevê o 13º salário, coisa que o benefício assistencial, que me parece ser o caso, não prevê. Tá certo. Respondido, então, para as nossas telespectadoras. Vamos conferir um material muito interessante sobre a participação facultativa, ou seja, não obrigatória, de idosos nas eleições. Quem tem 70 anos de idade ou mais pode escolher se quer ou não votar nas eleições neste domingo. Isso é chamado de voto facultativo. Talvez você acredite que o seu voto sozinho pode não fazer muita diferença assim. Mas se você deixar de votar, seu vizinho também, seu colega e outros tantos fizerem o mesmo, é assim que podemos enxergar como pequenas atitudes podem gerar grandes situações. Vamos ver agora os depoimentos de pessoas à TV Senado que poderiam abrir mão do seu direito de votar, mas preferiram continuar depositando sua confiança nas urnas. Hoje eu penso mais no futuro dessa geração. Eu tenho a minha família que ainda está crescendo, existem crianças na família e eu penso muito no futuro deles. Esta é uma das razões primordiais, porque eu ainda tento fazer uma escolha sensata. Nós sabemos que há desenfreio nos políticos, naqueles que administram, muitas vezes são terríveis, e nós temos que colaborar. E mesmo com esta idade, eu me sinto no dever de colaborar com o meu país. Em 2010, cidadãos com 70 anos ou mais eram 7,5% da população brasileira. Hoje, são quase 10%, ou seja, aproximadamente 20 milhões que podem fazer muita diferença. Tá aí esse material bonito relatando a importância do voto. Você que é telespectador aqui da Bandeirantes, do Boca no Trombone, tanto aqui na TV quanto na Rádio Bandeirantes AM, sabe da nossa posição. E ela é de que o voto, sim, é muito importante. Você tem que votar.
E mais do que isso, eleja alguém, escolha alguém. Não vote em branco, não vote nulo, eleja o seu candidato. Né? Confira nas redes sociais, candidatos que estão aí prestes a ser eleitos, né? Você pode apurar isso de uma forma detalhada hoje em dia. E o Grupo Bandeirantes de Comunicação, durante todo esse dia 5 de outubro, vai estar de olho ligado nas eleições. Confirma todas as nossas participações, né? Tanto aqui na TV, quanto na rádio, quanto pela internet. Você vai ter muito acesso e o Boca no Trombone vai estar de olho nisso. Pode acompanhar a gente lá pela nossa página no Facebook, né? Vamos estar atualizando durante todo o dia de hoje. Vamos a mais uma questão com o doutor Marcelo Amiliato de Jesus. O Adelar, lá de Campo Bom, com menos de 15 anos de carteira assinada, me aposento por invalidez? É a dúvida, é a questão do telespectador, o Adelar. Seu Adelar, para que o senhor consiga se aposentar por invalidez, o senhor precisa comprovar 3 requisitos. Primeiro, uma incapacidade total e permanente. Segundo, precisa comprovar a qualidade de segurado. E terceiro, para algumas doenças, precisa comprovação de carência. A aposentadoria por invalidez decorrente de acidente, não há necessidade de comprovação de carência. Para algumas doenças há essa necessidade, essa obrigatoriedade. Na verdade, para a maioria delas, existe o requisito, um número mínimo de contribuições, que no caso são 12 contribuições, para que a pessoa consiga esse benefício. Algumas doenças, em face da gravidade que elas representam, como cardiopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, etc., sim, elas dispensam a carência. Uma outra questão, vem lá de Alvorada, o Newton. A aposentadoria especial é a mesma que a aposentadoria por invalidez? Benefícios diferentes estamos falando aqui, não é, doutor Marcelo? Exato, Paulo Solano, são benefícios diferentes. Na realidade, o único ponto de junção entre ambos é a ausência do fator previdenciário. Tanto a aposentadoria especial quanto a aposentadoria por invalidez não apresentam o fator previdenciário como um critério de cálculo. A aposentadoria por invalidez, como eu já disse, precisa comprovação da qualidade de segurado, da carência, se for o caso, sim, e estar total e permanentemente incapaz para o trabalho. Já a aposentadoria especial, o cidadão precisa comprovar 25 anos de trabalho em condições especiais. A prova é feita através de um documento que se chama PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, mas são diferentes. Ok, muito obrigado, doutor Marcelo Amiliato de Jesus. E assim, ponto final nessa edição do Boca no Trombone, que vai ao ar aqui na Band TV, sempre aos domingos, das 7 às 7h30 da manhã. A reprise você confere depois no Facebook. Basta procurar lá, digite Programa Boca no Trombone, curta e confira. Boca no Trombone ano 25, agora aqui na Band TV.